Olá a todas, todos e todes. Nós estamos aqui iniciando as atividades de comemoração dos 15 anos do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Política, Álcool e Drogas, vinculado ao Museu Pedagógico e ao Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O GEPAD nasceu em 2008, né, com o objetivo da discussão, do debate sobre a questão da prevenção às drogas nas escolas, e depois foi expandindo os seus temas, as suas pesquisas, né? E hoje nós estamos vinculados a alguns programas de pós-graduação, de modo especial ao PPG-MLS, ao Museu Pedagógico. Nós temos, compondo o nosso grupo, as professoras Silvia Jardim, a professora Zizeuda Fernandes. Nosso grupo é composto por mestrandos, doutorandos do programa de memória, também por mestrandos do programa de ensino, bolsistas de iniciação científica, graduandos em pedagogia, em direito, e diversos profissionais, como psicólogos, policiais, professores, né, historiadores, advogados e etc. Nosso grupo tem reuniões periódicas, né, e neste ano, que completamos 15 anos, nós vamos fazer várias atividades transmitidas ao vivo ou gravadas, né, e todas estarão aqui no nosso site e no YouTube, nosso canal do YouTube. Hoje nós temos a alegria de receber a professora Ana Luísa Salgado Cunha, que vai falar sobre algumas questões pesquisadas durante a pandemia, sobre a questão da mulher em particular. Nós agradecemos a professora doutora Ana Luísa, ela é professora na área de educação, né, aqui da UESB, e também colaboradora com o grupo em algumas atividades que nós estamos desenvolvendo. Boa tarde, pessoal. Primeiro quero agradecer a Lucy pelo convite, ao GEPAD, né, ao programa de memória também. Toda vez que me chamam para falar sobre esse tema, eu fico muito feliz, porque o tema da mulher é um tema que eu não pesquisei durante a minha jornada de TCC, mestrado e doutorado, porque ainda não tinha, normalmente, um ambiente acadêmico para esses temas, né? Então, eu comecei essa jornada como ativista, como militante feminista, e depois, agora, recente, no pós-doutorado, que eu tive a oportunidade de passar a pesquisar mais sobre esse tema e quero me aprofundar nele, né? E aí, muito propício que a gente fale sobre ele logo na Semana da Mulher, né? O mês da mulher, já que dia 8 foi o Dia da Mulher. E aí, o recorte, né, que eu combinei com a Lucida a gente fazer, foi um recorte sobre um trabalho, um artigo que a gente fez para um livro do grupo do GEPAD também, né? Um livro, acredito eu, que é esse livro aqui, eu até trouxe para mostrar, de memória, do programa de memória, que é o livro Vulnerabilidades em Tempos de Pandemia, que a gente fez um recorte de uma pesquisa que eu havia feito, junto com mais 3 colegas. Vou mostrar aqui o livrinho para vocês, imagino que vocês já tenham tido contato com ele. E aí a minha ideia é que hoje a gente conversar um pouco sobre essa pesquisa e essa perspectiva de intensificação do trabalho da mulher professora na pandemia, especificamente da mulher na Bahia, né? E aí eu vou projetar aqui o slide, deixa eu lembrar. Pronto. E aí eu dei esse título, né, de Múltiplas Jornadas, a Mulher e a Intensificação do Trabalho Docente na Pandemia. E aí eu botei aqui só alguns objetivos que eu pensei, né, que a gente, com a ideia da gente pensar juntos e juntas aqui hoje. O primeiro, apresentar parte dos resultados e discussões de um relatório que eu fiz em parceria com o programa de Ensino, Linguagem e Sociedade da UNEB de Caetité, que foi um relatório de pesquisa, os desafios de ser professor e professora durante a pandemia da Covid-19 na Bahia. E junto, né, a partir desse relatório, a gente construiu esse texto, que está no livro que eu mostrei para vocês, que a gente intitulou A Escola Invadiu a Vida e a Vida Tomou a Escola, a intensificação do trabalho da mulher professora na pandemia.
E aí, junto com essa apresentação, né, que eu vou fazendo para vocês dessa pesquisa, a gente vai conseguir refletir com alguns temas como esses que eu coloquei aqui. Refletir sobre a mulher enquanto uma categoria, analisar as múltiplas jornadas de trabalho da mulher, refletir um pouco sobre esse processo de feminilização do magistério no Brasil e apresentar e refletir sobre essa intensificação do trabalho docente da mulher professora, especificamente aqui na Bahia, durante a pandemia. Pode passar, por favor. Sim. E aí aqui eu botei, né, os dois, mostrei o livro para vocês, e o do lado esquerdo é o relatório que a gente fez, né? Esse relatório eu vou mostrar para vocês, a gente dividiu em algumas etapas de pesquisa. Foi um relatório feito via Google Forms, né? Vou passar aqui para mostrar para vocês. Foi um relatório que a gente fez durante um período de tempo, né, de 24 de julho a 30 de agosto de 2020, então lá naquele primeiro período ainda da pandemia. Como foi um questionário online, a gente teve mais de 1.000 respostas, e aí chamou muito a nossa atenção, embora a gente já esperasse parte desse público, né? Dessas 1.082 pessoas que responderam, 919 eram mulheres, todos professores e professoras, né? O foco era educação básica, mas como o questionário online a gente perde um pouco o caminho que ele pode seguir, a gente também teve algumas respostas de professoras e professores do ensino superior, mas a grande maioria foi da educação básica. E esse relatório a gente dividiu em alguns itens, como o perfil dos profissionais de educação, o trabalho na pandemia, o uso de tecnologias, se houve apoio da instituição, né, em relação ao trabalho na pandemia, e como a gente teve esse número tão grande de respondentes que eram mulheres, a gente fez um específico sobre mulher na pandemia. O relatório, ele é uma base de dados, a gente não fez grandes análises no relatório, né, apenas textos introdutórios sobre cada etapa do relatório, e aí com o convite de Lucy, né, e do programa de memória para o livro, aí a gente pegou esse recorte da mulher e conseguiu fazer um texto já mais reflexivo e com mais perspectivas teóricas sobre o tema. Aí eu propus a gente começar problematizando com essa perspectiva do se nasce mulher ou não, né? Nos últimos anos, Simone de Beauvoir vem sendo extremamente atacada por um recorte que fazem, né, de um texto dela, o segundo volume do livro O Segundo Sexo, né? Quando se recorta a frase que ela diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí essa frase muitas vezes tem sido usada aí para propostas como escola sem partido, homeschooling, né? E outros ataques a uma educação mais democrática, mais dialógica e mais progressista. E aí, né, eu faço questão de botar aqui a continuidade né, desse texto dela, logo no primeiro capítulo do segundo volume de Segundo Sexo, que ela diz: não se nasce mulher, torna-se. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam como feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir o indivíduo como outro. Enquanto existe para si, a criança não pode apreender-se como sexualmente diferenciada. Entre meninas e meninos, o corpo é, primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, um instrumento que efetua a compreensão do mundo, através dos olhos, das mãos, e não das partes sexuais que apreendem o universo. O drama do nascimento, o da desmama, desenvolvem-se da mesma maneira para as crianças dos dois sexos. Né, o que é diferente do que muitas vezes é propositalmente propagado, né, por aí, a ideia de que não se nasce mulher torna-se para dizer que mulher é uma questão social, assim como o homem também. É uma construção social que é definida a partir de um órgão sexual, né, mas a gente, muitas vezes, o bebê, o feto, ainda na barriga da mãe, por saber que se já vai ter ou uma vagina ou um pênis, já se define muitas coisas. Começa com o enxoval, com o nome, se vai furar a orelha ou não, né, a cor do quarto, e aí por diante. Quando eu preparava, né, para conversar com vocês aqui, eu me lembrei de um artigo que eu li recente, de um médico que trata especificamente de crianças intersexo. Antigamente a gente chamava de hermafrodita, né? Hoje falamos crianças intersexo que nascem com os dois órgãos sexuais. E ele conta da angústia da família quando a criança, né, tem então os dois órgãos e vai tomar essa decisão
do que fazer, e aí a decisão não é só a questão biológica, a família define, se for de fato escolher, então, que vai ficar com o órgão feminino, então tem que botar brinco, tem que comprar rosa, né? A gente teve, inclusive, uma ministra recentemente que deixou isso bem definido, né? Que as meninas usam rosa e os meninos usam azul, e aí o que Simone de Beauvoir, muito antes, né, do nosso contexto atual, estava dizendo é isso, que é uma questão social. Nós somos construídas e formadas de como a gente deve se sentar, qual deve ser o comprimento do nosso cabelo, né? Como a gente deve se portar e que tipo de profissão que a gente deve ter. E aí faço esse destaque, como eu sou pedagoga e sou professora, sobretudo nos cursos de pedagogia, que sempre foram e ainda são majoritariamente cursos compostos por mulheres. A última turma de pedagogia que eu trabalhei aqui na UERJ era 100% de mulheres, inclusive, né? Então, as minhas reflexões começam por aí. E aí eu, pensando nisso, sobre o que é ser mulher ou não, eu optei por trazer aqui para a gente conversar um pouco sobre essa categoria do que é mulher. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, mas eu trouxe a Sojourner Truth, não sei se todo mundo já se vocês conhecem, se não, sugiro que depois procurem, né, mais sobre ela. É uma mulher que nasceu em Nova York nos anos de 1787, ela foi uma mulher escravizada, depois foi tornada livre, e ela acabou convivendo com uma família que deu certo tipo de educação para ela, ela se tornou uma... né, ela se definia como pregadora e ela escolheu esse nome que significa peregrina da verdade. E aí, lá em 1851, quando homens discutiam a situação da mulher na sociedade, ela foi assistir a essa discussão dos homens, e ela ouviu dos homens, né, vou até lembrar aqui, que ela ouviu de um pastor específico que as mulheres não deveriam ser tratadas legalmente do mesmo jeito que os homens, porque eram frágeis, eram intelectualmente débeis, e porque Jesus era homem, né, e que a primeira mulher que constava até então na Bíblia era uma pecadora. E aí ela fez um discurso, que eu vou ler para vocês aqui, é pequenininho, não sei se vocês já conhecem, eu trouxe aqui, que o discurso é assim: muito bem, crianças, onde há muita algazarra, alguma coisa está fora de ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do Sul e mulheres do Norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram lugar melhor algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei, juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessa coisa na cabeça, como eles chamam, intelecto. É isso, querido. O que é isso que tem a ver com os nossos direitos de mulheres e de negros? Se o meu corpo não tem mais do que um quarto, se o meu copo, desculpa, não tem mais do que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí, aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos do homem porque Cristo não era mulher. De onde seu Cristo veio? De onde seu Cristo veio? De onde e de uma mulher? O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua conta própria, todas estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens a deixem fazer o que elas querem. Agradecida a vocês por me escutarem, a velha Sojourner não tem mais nada a dizer. Você já conhecia esse texto? Não? Esse texto dela é excelente, inclusive tem diversas interpretações no YouTube, depois procure, né, teatrais sobre esse texto, e eu acho muito emocionante esse texto, e eu gosto dele porque o título que é dado para ele hoje é E Eu Não Sou Uma Mulher, né, e aí ela vai questionar o que é ser mulher na sociedade.
E aí, como um relato, inclusive, meu, né, como mulher e como pesquisadora de mulher, eu precisei ler mulheres como ela, como Bell Hooks, como Angela Davis, para entender que as existências de mulheres são muito mais do que aquelas que eu considerava, né, já que eu parto de uma mulher branca, de classe média, que vem de um estado do Sudeste, né, e que aí hoje eu consigo perceber, quando eu li Bell Hooks pela primeira vez, me incomodou muito, que parecia que ela me botava fora do feminismo, mas eu fui entender que ela me botava num feminismo muito específico, que era o feminismo branco, não que seja um problema, mas era o meu, né, era o meu lugar ali naquele feminismo. E eu me lembro, né, que sempre, desde que eu comecei a estudar feminismo, a luta que eu mais via na perspectiva do feminismo branco era o feminismo lutando, as mulheres lutando por direito ao trabalho. Mas com Bell Hooks e Angela Davis e outras mulheres, Lélia Gonzalez, aprendi que a mulher preta já trabalhava há muito tempo, né, enquanto as mulheres brancas lutavam por trabalho, né, e um direito de se lutar, as mulheres pretas já trabalhavam há muito tempo, senão elas não teriam como sobreviver e nem sustentar suas famílias. Então, eu tenho tentado pensar muito na mulher como uma categoria plural. Não é uma mulher, né? Somos muitas mulheres. Aqui agora na sala somos 5 mulheres e nós não somos iguais, né? Se nós olharmos aqui para todas as outras, né? Para nós aqui agora e para as mulheres que os garotos que estão aqui também conhecem, não somos iguais, né? Coisas nos aproximam, mas coisas nos distanciam também. E aí, mais uma vez, eu reforço, né, que gênero, né, pensando nessa ideia do que é ser mulher, que gênero é uma categoria que não é biológica, né? E a gente tem tentado trazer essa categoria mais forte agora, porque é na perspectiva de que é uma construção social. E aí eu botei aqui um outro trechinho da Simone de Beauvoir, que ela diz assim, ó, isso é o que caracteriza fundamentalmente a mulher. Ela é o outro dentro de uma totalidade, cujos 2 termos são necessários um ao outro. Quando Simone de Beauvoir vai intitular, né, a obra dela principal de O Segundo Sexo, é porque ela está dizendo que na história nós mulheres somos colocadas como sempre o reflexo do homem, né? Então, o padrão da sociedade do cidadão é o homem, normalmente branco, heterossexual, rico, né? De classe média alta, estudado, e a mulher vai ser sempre o outro, em contraposição àquele homem. Mas ela apresenta também de que se para o homem existir, para a mulher existir, tem que existir o homem, o contrário também acontece. Então, para existir o homem, é preciso que também exista a mulher. E aí a ideia, né, a minha proposta é que a gente passe, então, a conversar aqui sobre mulheres e não sobre mulher, né, porque as existências são múltiplas, né, no final eu vou mostrar para vocês um livro que vai sair aí nosso, que é bem interessante nessa perspectiva de mostrar essa multiplicidade do que são as mulheres, mesmo que elas estejam ocupando o mesmo espaço em algum momento. E aí aqui, para a gente começar a falar, né, sobre essas jornadas de trabalho, eu botei aqui, entre aspas, uma fala muito comum que a gente tem ouvido atualmente, que é a família tradicional brasileira, né, que seria essa família tradicional brasileira. Tem um colega que fala que a família tradicional brasileira é a indígena, né, que foi a que existia aqui muito antes dos europeus chegarem. Mas a constituição da nossa família tradicional brasileira, a partir da invasão de Portugal no Brasil, é essa família que a gente chama de família patriarcal, ou seja, né, o homem é o que representa essa família, e isso foi muito bem sustentado, apoiado e disseminado pela Igreja Católica, né, até então, que veio acompanhando os portugueses para cá, e a organização dessa família passou, então, a herdar esses traços, de que o homem é o líder da casa, o chefe, o homem sai para ganhar o sustento da casa, e a gente está falando aí de famílias de classe média, né, gente? Famílias brancas de classe média. O homem sai para sustentar a casa e a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, né, cuida da organização da família como um todo. Já desde nessa perspectiva do Brasil colônia, dissociando o que seria trabalho produtivo do que seria trabalho de reprodução da vida. Né? Então, já desde que o Brasil foi invadido, vamos falar assim, né, desde que o Brasil foi invadido, o trabalho já passa a ser separado entre aquele que produz, ou seja, que gera valor, e aquele que reproduz a vida, como se a reprodução da vida não envolvesse também um valor. Então, foi dessa ideia de família tradicional brasileira que a gente passou a ter essa perspectiva de divisão sexual do trabalho. Eu botei ali, né, muitas vezes é uma ideologia que ela é construída de forma que a gente entende como natural. E mesmo a gente, mesmo as nossas gerações, né, que estamos aqui agora, muitas vezes a gente entende como natural. Se a mulher que tem um filho está em algum lugar sem o filho, para ela é perguntado onde está essa criança. Mas se é um homem que tem o filho e ele está em algum lugar sem o filho, não se preocupa, porque provavelmente a criança vai estar
com a mulher, né? Então, a gente reproduz quase que naturalmente essa perspectiva, como se fosse naturalizado, na verdade, né? Como se fosse normal. E essa normalidade vem dando para a gente, ao longo da história, o lugar de cuidado, né? Para a mulher vem sendo atribuído o lugar de cuidado, enquanto ao homem esse lugar de produção, de chefe da família, né? Eu destaquei ali uma fala que diz assim, do Robesbal: essas transformações provocam mudança nas estratégias familiares, isso quando passa a se precisar de mão de obra, né? De mais mão de obra na sociedade, criando situações em que os filhos, homens, cada vez mais saem, né? Quando atingem a idade de trabalhar, saíam para poder também trabalhar e constituir suas famílias, deixando as mulheres cada vez mais com o trabalho todo do cuidado com o lar, intensificando já desde então essa perspectiva de trabalho como um princípio fora da casa, né? E aquilo que é dentro da casa não é trabalho. E a gente tem ainda no Brasil uma discussão muito forte sobre isso, né? Sobre o trabalho doméstico, mas da mulher que é dona daquela casa, né? Que vive naquela casa, e não do trabalho doméstico como trabalho em si. E aí eu trouxe aqui uma observação da Irata, né, da Helena Irata, que fala da necessidade da gente ampliar o conceito de trabalho, né? E aí a Helena Irata ela já faz uma relação direta entre gênero e classe, né? A proposta é que a gente consiga fazer gênero, raça e classe. A Helena Irata traz, sobretudo, a ideia de gênero e classe e vai falar para a gente incluir na categoria trabalho doméstico, trabalho não remunerado e trabalho informal, que são os trabalhos que boa parte das mulheres, né, sobretudo nos países em desenvolvimento, né, os subdesenvolvidos, ocupam em muitos momentos, e que esses 3 tipos de trabalho são trabalhos muitas vezes invisíveis, pouco valorizados e geralmente desconsiderados de fato enquanto trabalho. É quase que uma ideia também natural de que é isso, a mulher, se alguém vai trabalhar, vai ser o homem, e a mulher vai permanecer nesses cuidados do lar. Aquilo que o homem faz fora disso é ajuda, né? Aquilo que o homem faz fora do trabalho da mulher é uma ajuda e não um trabalho também. Então, a divisão social de homens e mulheres acaba atingindo diretamente, a divisão sexual do trabalho, né? Hoje a gente tem, inclusive, muitas vezes aquilo que é considerado ainda trabalho de homem e trabalho de mulher, né? E tende a se surpreender quando uma mulher ocupa aquilo que a gente chama de trabalho de homem. Hoje, aqui na UESB, acredito que a gente já tem, por exemplo, muito mais não, mas a gente já tem mais professoras mulheres do que professores, né? Se vocês forem olhar os cargos de poder ocupados na UESB, a grande maioria é ocupado por homens, né? Sobretudo na administração como um todo. E aí eu botei só aqui no final, naquele último ponto ali, assim, ó, um princípio que legitima essa divisão sexual do trabalho: os baixos salários recebidos pelas mulheres. Por quê? Esses baixos salários muitas vezes são justificados pela ideia de que os homens é que ganham o dinheiro que vai sustentar a casa e que o trabalho da mulher só traz aquele complemento para o cuidado com a casa. Então, ela pode ganhar menos. No final, eu já botei, mas vou adiantar um pouquinho, né? Não sei se vocês viram, mas no dia 8 agora, o governo federal lançou uma campanha com mais de 25 metas em relação à igualdade de gênero no Brasil. E dentre as metas tem a proposta para a Organização Internacional do Trabalho, né, inclusive de multar empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função, que é uma realidade aqui no nosso contexto. E aí apontei aqui, né, que a mulher tem sido destinada ao cuidado, a ideia do cuidado. Pensem aí nas profissões hoje. E eu vou falar de curso superior, né, primeiro. Pensem aí nas profissões hoje né, que se formam nas universidades: enfermagem, pedagogia, serviço social, né, são cursos normalmente direcionados para mulheres, porque são cursos que são focados no cuidado. Paulo Freire tem um livro que é muito conhecido na área da pedagogia, não sei se vocês conhecem, que é de Professora Sim, Tia Não, né, onde um dos questionamentos que ele faz é desse processo de feminilização do trabalho, sobretudo na educação infantil, né? A educação infantil ainda é composta, acredito eu, que 95%, se não mais, de mulheres. E, pelo menos, quando eu fiz pedagogia, hoje aqui na UESB eu não vejo isso, a gente trabalhava bastante com a perspectiva de que a educação infantil era cuidar e educar, né? Porque a educação infantil envolve o cuidado com uma criança muito mais vulnerável do que uma criança já em idade de alfabetização ou um pré-adolescente. E Paulo Freire questiona o tia, né? O problema não é se chamar ou não de tia, mas questiona de onde veio o tia, que vem exatamente desse trabalho que é do cuidado, do trabalho que você faz por amor.
né? E o trabalho que você faz por amor permite que você ganhe menos, que você não tenha o prestígio social que outros trabalhos têm, porque você faz por amor, você faz por alguém da sua família, né? Então, não é preciso que seja necessariamente profissão, né? Então, a gente foi destinado a esse trabalho do cuidado. E aí, eu destaquei aqui para vocês, né, um relatório que foi feito há um tempo atrás pela Oxfam, que chama Tempo de Cuidar, o trabalho do cuidado não remunerado e mal pago e a crise global de desigualdade. E aí eu botei aqui um dos itens desse relatório que diz assim, ó, mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12, bilhões de horas todos os dias ao trabalho do cuidado não remunerado, contribuindo com cerca de 10,8 trilhões de dólares por ano à economia global, 3 vezes mais do que a indústria de tecnologia do mundo. Ou seja, enquanto o trabalho do cuidado não remunerado é feito diariamente e não considerado trabalho, este trabalho está produzindo, né, e reproduzindo, inclusive economicamente, a sociedade que a gente vive. Embora essa mulher que realiza esse trabalho do cuidado não receba por isso nem um salário e nem o prestígio da profissão, né, do trabalho em que ela faz. Não sei se vocês viram, mas acho que faz um pouco mais de um ano, na Argentina, o presidente baixou um decreto que, a partir da data lá, não vou lembrar exata agora, o trabalho do lar conta tempo para a aposentadoria das mulheres. Né? Então, muitas mulheres que são donas de casa pagam INSS aqui no Brasil, mas é por fora. Né? Lá, agora, o trabalho da casa, o trabalho do cuidado da casa vai ser considerado considerado já tempo para a aposentadoria da mulher depois, numa tentativa de construir essa ideia de que trabalho de cuidado também é cuidado, né? Também é trabalho, ainda que não seja remunerado. Então, o trabalho do cuidado é uma questão econômica, né? Foi isso que eu ressaltei para vocês aí, ainda que seja mal pago, invisível, né? E acaba perpetuando essa desigualdade econômica e de gênero. No relatório que a gente fez e no artigo, o que a gente vai mostrar é que a pandemia, ela não criou essa desigualdade de gênero, ela só desvelou, escancarou, né, mais ainda essa desigualdade e, em muitos momentos, aprofundou. Eu li uma pesquisa recente que mostra sobre a produção acadêmica na universidade na pandemia, e a produção das mulheres caiu consideravelmente na pandemia, enquanto a dos homens aumentou. Isso é um sinal, né? Depois me lembrem que eu passo para vocês. Isso é um sinal também de quando a gente estava nas nossas casas trabalhando, né? O que foi, trabalhando e cuidando da casa, a que corpos foi permitido render mais na pandemia e a que corpos não, né? Então, essa pesquisa é muito interessante. Me lembrem depois que eu mando para vocês. Vou passar aqui. Bom, e aí, fazendo uma relação direta com esse trabalho de cuidado, né, e o modo de produção capitalista, que é o contexto que a gente vive, que separa, então, como eu já disse anteriormente, né, a produção fica incumbida ao homem, né, então a produção é aquele trabalho que tem valor de capital, e a reprodução, que são essas tarefas de reprodução social, né, e sem remuneração, mas que são focadas na reprodução da vida, no bem-estar da sociedade, pertencem às mulheres. É muito comum você ver hoje algumas decisões têm sido tomadas em favor da mulher no Brasil, quando em casamentos com aquela situação de divisão, separação total de bens, né? Há um casamento que é feito com a separação total de bens, mas aí não sei quando, em algum momento há o divórcio, mas a mulher era dona de casa, né, não trabalhava fora. Em alguns momentos a gente tem visto a justiça ainda assim, né, mostrar que a mulher mesmo não trabalhando fora foi corresponsável pela construção do patrimônio daquela família, ainda que ela não trabalhasse fora, né, já que enquanto ela cuidava da manutenção da casa, dos filhos, né, e de toda a vida privada da família, o homem tinha tranquilidade de fazer o seu trabalho de produção na vida pública. E, né, com o avanço dessa nossa perspectiva de capitalismo neoliberal e aí no mundo ocidental como um todo, a mulher não é só requerida, mas é quase que obrigada a ir trabalhar fora também, né? Porque só a mão de obra masculina já não sustenta mais a produção do capital, mas ela vai trabalhar fora e vai se dividir ainda nos trabalhos da casa. Né, as creches, por exemplo, né, passam a aparecer no Brasil com mais força como um lugar para as crianças ficarem, já que agora a mulher precisa trabalhar fora também. Tá? Mas ela não abre mão, ou ela não é permitido abrir mão desse trabalho que permanece, né, o trabalho da casa. E aí eu botei aqui um trecho da Safiotti, né, que é uma autora feminista que eu gosto muito também, que diz assim:
A sociedade capitalista estabelece certos tipos de trabalho feminino para determinados períodos, sempre com ocupações de reduzido prestígio. A tradição de inferioridade, de subordinação e de desvalorização do trabalho da qual tem sido vítima historicamente a mulher, contribuiu para a sua marginalidade nas funções produtivas, educando-a de modo submisso para que o capitalismo extraísse o máximo de trabalho excedente. Esse destaque que a Safiotti vai mostrar que a mulher passa, então, a se dividir, e aí por isso a gente chama de múltiplas jornadas, né, do trabalho produtivo, mas também do trabalho materno, também do trabalho do cuidado da casa e de manutenção de um relacionamento, né, se há esse relacionamento, ou se uma mulher que não é casada, mas um relacionamento com a família, né, de manutenção da vida com a família na qual ela nasceu. E aí, falando especificamente da feminização do magistério, eu coloquei uma tirinha da Mafalda, acho que vocês não vão conseguir ler daí, mas eu vou ler aqui para vocês. Gosto muito da Mafalda. E aí, na tirinha, a professora começa dizendo assim: e vocês que estão aqui, vindo pela primeira vez a este templo do saber, certamente encontrarão aqui um segundo lar, onde cada professora lhes dará aquilo que toda mãe dá aos filhos, amor. E aí a Mafalda, impertinente como sempre, levanta e diz: ainda bem, pensei que ela ia dizer sopa. Não sei se vocês acompanham a Mafalda, né? Mas ela sempre, uma das reivindicações dela é sobre sopa, né? Ela não entende sopa como comida, mas essa tirinha mostra essa ideia, né, do magistério como uma profissão de cuidado, né? Mesmo no ensino superior, a gente às vezes acaba sendo responsável por esse cuidado de afeto, né? Muitas vezes discuta exatamente dos alunos, e na educação infantil, nos anos iniciais, esse trabalho é ainda mais profundo, inclusive porque a gente está muito mais horas dos dias todos, né, com as crianças, muitas vezes ocupando esse espaço que seria o espaço com a família. Então, esse processo de feminização do magistério ele não ocorreu de forma natural, né, foi inclusive proposital, com os cursos de magistério, inclusive envolvendo relações econômicas, de que a mulher precisava também agora trabalhar fora para contribuição tanto no processo produtivo quanto para a manutenção do lar, mas buscou especificamente espaços para que essa mulher trabalhasse. Por um lado, é uma conquista de trabalho, né? A minha avó fez magistério, foi professora do magistério, então, por um lado, é uma conquista de trabalho, mas, por outro, um trabalho muito específico, que é o trabalho da mulher na educação infantil e nos anos iniciais, né? A minha avó nasceu em 1926 e o curso de pedagogia continua sendo um curso majoritariamente de mulheres, né? Então, em algumas perspectivas, a gente não avançou tanto. E aí essa imagem, né, do sexo feminino foi muitas vezes ligada, e ainda é, uma perspectiva de moralidade, né, de maternidade, de pureza, e isso leva a essa figura da professora. Vocês devem lembrar aí de Carrossel, teve Carrossel da minha época e teve Carrossel mais recente, né, mas a figura da professora Helena, que é aquela figura que dificilmente você vê ela ensinando um conteúdo, né, uma perspectiva de vida, mas ela está sempre cuidando, sempre doce, sempre amável, né. Eu fiz pedagogia e até hoje ninguém entende que eu não sei desenhar, colorir, né? Acho que a gente na pedagogia aprende a fazer isso e não aprender a formar pessoas, né? Através da educação infantil e dos anos iniciais. E aí, nesse relatório que a gente fez, o primeiro dado, que foi o que eu falei para vocês, né, que é o perfil das docentes quanto à identidade de gênero, 85% das 1.082 pessoas que nos responderam são mulheres. E isso não é à toa, já que, né, quase 90% dos nossos respondentes foram professoras da educação básica. Então, embora a gente não esperasse isso, o nosso foco não era esse, ficou impossível não enxergar né, foi o nosso primeiro gráfico do relatório como um todo, não enxergar essa disparidade tão grande, né, da mulher na educação básica, sobretudo, e sobretudo nos anos iniciais e na educação infantil. Então, essa predominância não é de hoje, né, embora ela seja sempre atual, ela não é só de hoje, e ser professora muitas vezes acaba sendo essa ideia de prolongamento das atividades domésticas, maternas, de cuidado, né, sobretudo na educação infantil, que a gente cuida, inclusive, da higiene da criança, né, da alimentação da criança. Então, é um trabalho de manutenção da vida de um outro ser humano, mas como trabalho. E aí, passando aqui um outro gráfico para vocês, que a gente pergunta, né, no questionário, se as mulheres se sentem apoiadas pelos companheiros, aquelas que têm, né, maridos, namorados, etc. E a gente teve aqui, né, 94% dessas mulheres apontam que se sentem apoiadas, mas a gente deixa um trecho aberto, né, para elas dizerem que tipo de apoio. E o apoio que aparece é normalmente apoio financeiro.
tá? Sobretudo apoio financeiro e estímulo no sentido simbólico da coisa, tipo, estamos juntos, vamos lá, né? Mas o apoio em divisão das tarefas domésticas, né? Apoio, né, de divisão do cuidado, porque mais à frente vou mostrar para vocês, a gente pergunta sobre filhos, né, nesse processo de pandemia, mas normalmente o suporte é emocional e financeiro, não no sentido de diminuir a sobrecarga feminina, né, que foi acumulada e escancarada na pandemia. Aí aqui esse outro gráfico a gente pergunta, né? 94% diz que o trabalho aumentou. 94% diz que o companheiro ajuda, né? Que se sentem apoiadas pelo companheiro. Mas 88% dizem que o trabalho doméstico aumentou para elas. 88% das pessoas, né, que responderam aí para a gente. Então fica essa questão: qual é o tipo de apoio que se tem e qual é, né, já que esse trabalho doméstico aumentou para a grande maioria das respondentes, né, do nosso questionário. E aí aqui tem outros dois, depois eu posso compartilhar com vocês esses dados, que foi, a gente perguntou se tinham filhos na idade escolar, e a grande maioria tinha, e se os filhos estavam em ensino remoto, né? A grande maioria também tinha, lembrando que a gente fez do meio para o final de 2020, então as instituições educativas já estavam voltando para o remoto, né? A gente ficou parado, né, de março a outubro, mais ou menos, algumas instituições voltaram antes, então aqui a grande maioria estava tentando aprender como trabalhar no ensino remoto e as crianças tentando aprender como estar em sala de aula nas suas casas. Então, boa parte das pessoas que responderam tinham filhos, e dos que tinham filhos, das que tinham, boa parte estavam com os filhos no período remoto. E aí a gente pergunta, quem é o responsável por acompanhar seus filhos no ensino remoto? E aí 79% responde que são elas. Né, botam lá, eu mesma acompanho depois de terminar o meu trabalho. Depois 9% é o companheiro, depois 6% está dividido entre o outro filho ou filha mais velha ou outro familiar. Né? Então, dentro dessa ideia do apoio, a gente começa a tentar entender onde que estava esse apoio, que não era o apoio na divisão dos trabalhos dentro de casa. Tá? E que talvez justifique um pouco da outra pesquisa que eu falei para vocês agora sobre o nível de produção acadêmica de homens e mulheres no período da pandemia. E aí, pensando um pouco, né, nessa ideia de pandemia e ensino remoto, o que a gente analisa nesse artigo do livro que eu mostrei para vocês é a intensificação desse trabalho doméstico associada à intensificação do trabalho como docente. Né? Lembrando que elas são professoras, lembrando que nenhuma de nós tinha formação para trabalhar com ensino remoto, ninguém tinha, né? Não se esperava que acontecesse isso no ensino remoto. Então, além de intensificar, intercruzou diversos polos de desigualdade, né, digamos assim, sobre tempo, espaço, formação, apoio ou não dentro de casa e no trabalho. Né? Nós aqui na universidade tivemos a possibilidade de fazer um curso na educação básica, será que isso foi possível? Né? Tem uma metáfora que usaram muito no período da pandemia, que era trocar o pneu com o carro andando, né? E foi isso que a gente fez no nosso processo de ensino remoto. Então, essa intensificação, nos dados que a gente analisa, ficou muito evidente que houve essa intensificação do trabalho, sobretudo da mulher. Né, ora, de 1.082, 900 e tantas, né, mais de 80% são mulheres, a intensificação do trabalho da mulher professora foi muito bem observado, né, no nosso relatório. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês o relatório, está online, porque aí em outras categorias mostram a não contribuição da instituição que trabalham em relação ao ensino remoto, né, o aumento de gastos financeiros mesmo para conseguir manter algum tipo de processo de ensino-aprendizagem no ensino remoto. Então, essa intensificação foi muito evidente, né? As mulheres, ficou evidente que as mulheres são desproporcionalmente impactadas pelo processo pandêmico, né? E dessa intensificação de trabalho, que é, inclusive, bastante curioso, já que pandemia significa para todo o povo, né? Pandemia significa para todo mundo da mesma maneira. E a gente sabe que não só na categoria gênero, mas em outras tantas, sobretudo classe e raça, a pandemia não atingiu as pessoas da mesma maneira. Né? Pessoas puderam ficar trabalhando de casa, né? Não precisaram sair das suas casas e ficaram seguras, enquanto outras não pararam de trabalhar fora e em risco nenhum dia. Né? Eu não sei se vai haver essa pesquisa, se alguém tem interesse em fazer isso, mas talvez dos 700 mil mortos que a gente tem, né, para a Covid aí já registrados, uma pesquisa sobre gênero, raça e classe faria uma denúncia bem grande sobre outras profundezas dessa pandemia, né, que a gente não tem como medir agora.
Então, eu até apresentei para vocês aqui que em 2016, num relatório técnico do IBGE, já que a gente não está tendo censo direito, né? Em 2016, esse relatório do IBGE mostrou que as mulheres, né, que se dedicaram aos afazeres domésticos, eram muito maior a porcentagem, né? Mais de 73% eram mulheres, aquelas pessoas do Brasil que se dedicavam aos afazeres domésticos. E isso se aprofundava muito se a mulher fosse uma mulher preta e uma mulher de classe média baixa, né, de classe média baixa. Então, o gênero e a classe e a raça diretamente ligado às opressões de gênero. Vindo para cá, eu estava ouvindo a Rádio UESB, e aí uma professora daqui da UESB, que é uma mulher negra, estava sendo entrevistada, e ela falando que a mulher negra é a base da opressão no Brasil. Né? Se você é uma mulher negra, pobre, você está na base de todas as opressões. Se você ainda for uma mulher LGBT, né, for uma mulher indígena, uma mulher quilombola, você está cada vez mais aprofundada nessas bases da opressão aqui no Brasil. E aí eu trouxe, né, nesse relatório que eu mostrei para vocês, agora já no relatório da ONU, que fala sobre tempo de cuidado, esse relatório foi publicado no final de 2020, ele aponta que a pandemia de Covid-19 fez com que a igualdade de gênero retrocedesse em todo o mundo, cabendo às mulheres assumir mais uma vez o protagonismo das tarefas domésticas surgidas com as medidas de distanciamento social, intensificando a já endêmica desigualdade de gênero. E esse relato aponta que tanto mulheres quanto homens tiveram aumento, né, do trabalho não remunerado, né, de alguma maneira, porque também estavam em casa, mas que essa intensificação do trabalho não remunerado, do cuidado, foi diretamente ligado à mulher, né, ao gênero. E essa pandemia mostrou, então, que o setor, que em todos os lugares do mundo, né, as mulheres foram mais atingidas por estarem, inclusive, mais expostas em trabalhos de cuidado também remunerados, como enfermagem, técnico em enfermagem, cuidadora de idosos, cuidadoras de crianças, enfim, né, cuidadoras de pessoas com deficiência, que eram trabalhos que não podiam ser feitos de casa, né, ser feitos de forma remota. Então, todos os tipos de trabalho foram mais afetados. E aí, só para apontar para vocês aqui, já estou finalizando, prometo, né, que para ficar evidente para a gente essa parceria direta que tem entre patriarcado e capitalismo. Né? O Boaventura de Souza Santos chama isso dos 3 monstros, que ele vai falar que é capitalismo, racismo e patriarcado. Ele chama que são os 3 monstros da modernidade que estão intercruzados, né, e que coloca novamente a figura da mulher como a figura mais vulnerável no sentido dessas opressões. E o que o nosso relatório consegue mostrar especificamente sobre as professoras é esse aprofundamento, escancaramento e aprofundamento das desigualdades. E aí, só seguindo aqui, já para a gente fazer as considerações, né, a gente destaca no relatório que a pandemia da Covid aprofundou as desigualdades nas relações trabalhistas e nas relações de gênero, né, uma vez que aumentou tanto o trabalho doméstico quanto o trabalho remunerado. As mulheres passaram a adquirir, além de duplas jornadas, né, como se chamava antigamente, triplas jornadas muitas vezes, porque tinha que ser professora, tinha que ser mãe, dona de casa, esposa e etc., e tinha que aprender a ser professora no ensino remoto. Né? Então, a gente seguiu sendo professora e sendo cuidadora do lar, mas também sendo aluna para aprender a fazer aquilo que a gente não estava preparada para fazer e tinha que fazer de alguma maneira. Né? Então, alguns autores já apontam como triplas jornadas de trabalho que foram especificamente designadas à mulher. E esse modo como a sociedade é estruturada responsabiliza sempre a mulher ainda por esses trabalhos de cuidado. Por mais progressistas que a gente seja, a gente vai acabar sendo apontadas, né, o lugar do cuidado sendo apontado para a gente e não para os homens. E aí eu só questiono com vocês aí, né, se pandemia é mesmo de todo o povo, boto essa interrogação aí, né, e a gente aponta no relatório, a gente escolhe chamar de pandemia também, mas talvez seja mais justo chamar de endemia a desigualdade de gênero no Brasil, né, endemia porque já está mais do que naturalizado, não é temporário, né, a nossa estrutura é de desigualdade de gênero em todos os espaços, né, e essa desigualdade foi só mais vertiginosamente escancarada agora nesse processo de pandemia. Alguns dos nossos dados mostram isso, mas outras tantas pesquisas, né, que estão sendo feitas e que já foram, mostram para a gente a necessidade da gente olhar teoricamente, né, a gente aqui falando dentro desse espaço universitário, então olhar teórica e epistemologicamente, mas também olhar politicamente para isso. E aí eu trouxe aqui só para mostrar para vocês uma perspectiva um pouco mais otimista, né, que no último dia 8 agora, o governo federal anunciou um pacote de medidas
né, exatamente no Dia Internacional da Mulher, que visam garantir alguns pontos. Eu botei só alguns aqui para vocês, porque, se eu não me engano, foram 25 medidas, tá? Mas a primeira medida, a Lei de Igualdade Salarial, que garante a igualdade salarial, a redução de algumas taxas de juro para ofertas de crédito para empreendedoras de áreas rurais e urbanas e com foco em mães solo, né, mulheres que são chefes de família e mães solos, construção de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, que são casas de combate à violência contra a mulher. Não sei se vocês viram, mas saiu um relatório no dia 7, outro no dia 8, que aponta que só em 2022 mais de 1.423 mulheres morreram por serem mulheres, né? Então, de violência, sofreram violência doméstica, e dessas mais de 500 morreram, ou seja, né, foram vítimas de feminicídio. E feminicídio foi preciso tipificar no Código Penal um tipo específico de assassinato, que é o assassinato de mulher por serem mulheres, né? Então, a criação de mais casas da mulher brasileira, a regulamentação de um programa de proteção e promoção de saúde menstrual da mulher no Brasil, que vai muito além de distribuição de absorvente, né? Mas a primeira base é essa, e outras medidas relacionadas à saúde, justiça, renda e política. E dentre essas medidas, eu coloquei a plaquinha, né, para a gente lembrar que dia 14 agora faz 5 anos que a Marielle foi assassinada, né, Marielle Franco, vereadora, e foi determinado dentre essas medidas que o dia 14 de março vai ser o Dia Nacional Marielle Franco, mas não só no sentido de homenagem, né, a ela e a sua morte, que foi política, mas no sentido de enfrentamento contra a violência política de gênero, né, que no caso dela foi levado ao extremo com a morte dela, mas outras violências, né, mulheres que hoje ocupam espaços políticos estão mais à mercê de sofrerem violências políticas e de gênero. Não sei se vocês viram, mas no Dia da Mulher, um deputado de Minas Gerais, que foi inclusive o mais votado do estado, né, se botou uma peruca e zombou de mulheres transgêneros, transexuais, né, inclusive está sendo muito apoiado em vários espaços por aí. Ele fez isso lá no Congresso Nacional e foi permitido. Então, a gente está avançando, mas é preciso ficar atento em todos os momentos. E aí, aqui, só porque eu contei para vocês dos avanços, né? Esse aí é um livro que é fruto do meu pós-doutorado, que vai sair mês que vem, e aí o GEPAD vai ganhar um de presente, né? Que é um livro que durante o meu processo de pós-doc, a gente fez um curso de extensão, e esse curso de extensão teve 7 aulas com temas diversos. Essas aulas foram gravadas e transcritas, enviadas para as professoras, que ajeitaram, né, a transcrição e virou, então, um texto, cada um capítulo, e as cursistas foram convidadas a narrar suas histórias desde que elas se descobriram mulheres e até chegarem à universidade enquanto mulheres, porque as cursistas foram tanto funcionárias técnico-administrativas, graduandas, pós-graduandas e professoras da UNEB. Então, são 19 mulheres cursistas que também escrevem as suas histórias no livro, por isso que a gente deu esse nome de Narrar-se como Processo de Resistência, né? Então, a gente ainda vive numa condição muito longe de ser a condição que a gente luta, que é de justiça, né, e de igualdade, mas a gente também tem processos de avanço, tanto na militância, na rua, quanto nos espaços acadêmicos, inclusive porque a gente está podendo falar isso aqui hoje, e alguns anos atrás não podia, né, se falar sobre temas como esse de forma institucionalizada. Acho que vou terminar por aqui para a gente poder conversar um pouco. Só botei essa frasezinha da Audre Lorde, que eu gosto muito, que diz, né, eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Luísa. Essa é a primeira atividade, né, de uma série de encontros que nós teremos no GEPAD, em comemoração dos 15 anos de existência. No próximo dia 24, nós faremos uma transmissão ao vivo, né, de uma conversa também com a doutora Renata Meirelles, doutora pelo Programa de Memória e membro do GEPAD. Uma boa tarde a todos, todas e todes.